Lembro-me perfeitamente do dia em que percebi que a força muscular natural começa a declinar depois dos 60. Estava no ginásio, tentando superar meus limites, quando essa ideia me passou pela cabeça. Fiquei pensando sobre como é que é possível que uma pessoa, que há anos vem se exercitando regularmente, comece a sentir que não consegue mais fazer as mesmas coisas. Foi um momento de reflexão e questionamento que me levou a buscar respostas para entender melhor esse processo. E quem sabe, talvez encontrar uma maneira de reverter esse declínio. À medida que continuei a treinar, percebi que não era apenas a minha força muscular que estava em declínio, mas também minha capacidade de recuperar de cada treino. Comecei a sentir que estava perdendo a minha forma física, e isso me deu uma sensação de frustração e desânimo. Sabia que não era apenas a idade que estava me afetando, mas não sabia como superar isso. Foi então que comecei a investigar sobre os motivos pelo qual isso está acontecendo e se há alguma maneira de reverter esse processo. A pesquisa me levou a descobrir que a perda de força muscular natural é um processo comum em pessoas mais velhas, especialmente após os 60. Isso não é apenas uma questão de idade, mas sim um resultado de vários fatores, incluindo a redução da massa muscular, a perda de estamina e a diminuição da capacidade de realizar atividades físicas. Fiquei pensando sobre como é que é possível que isso esteja acontecendo comigo, e se há alguma maneira de prevenir ou reverter esse declínio. Enquanto continuei a investigar, descobri que existem várias teorias sobre como é que a idade afeta a força muscular natural. Algumas teorias sugerem que a perda de força muscular é resultado da redução da produção de hormônios, como a testosterona e a hormona do crescimento, que são essenciais para a construção e manutenção da massa muscular. Outras teorias sugerem que a perda de força muscular é resultado da perda de células musculares, que são as células responsáveis pela contração muscular. Fiquei intrigado com essas informações e comecei a questionar se há alguma maneira de reverter esse processo. Se a idade é o culpado, por que não podemos simplesmente parar de envelhecer? É claro que não é tão simples assim, mas comecei a pensar sobre como é que podemos usar a nossa alimentação para ajudar a reverter esse declínio. E foi então que descobri sobre o interruptor alimentar que pode ajudar a reativar a força muscular natural. É incrível pensar em uma maneira de usar a comida para superar as limitações impostas pela idade e manter a forma física. Vou compartilhar com você todas as dicas e truques que eu descobri e mostrar como funciona esse interruptor com exemplos práticos. Vamos mostrar resultados concretos e aprender a usar a comida para superar as limitações impostas pela idade. À medida que continuamos a explorar a relação entre a idade e a força muscular, é importante considerar a importância da nutrição no processo de envelhecimento. A comida que consumimos não apenas sustenta o nosso corpo, mas também afeta a nossa capacidade de construir e manter a massa muscular. Quando pensamos em nutrição, muitas vezes nos concentramos na quantidade de calorias e na composição nutricional. Mas é importante lembrar que a qualidade da nossa alimentação também desempenha um papel fundamental. Agora, consideremos como isso se aplica quando você está tentando construir massa muscular na idade avançada. A perda de massa muscular é um processo natural que ocorre com o envelhecimento, mas essa perda pode ser acentuada por uma dieta inadequada. Uma dieta rica em carboidratos e gorduras, mas pobre em proteínas, pode não fornecer os nutrientes necessários para o crescimento e manutenção da massa muscular. Além disso, a ingestão de alimentos processados e ricos em aditivos químicos pode causar inflamação e danificar as células musculares, tornando ainda mais difícil construir massa muscular. Outro fator importante a considerar é a importância da hidratação. A desidratação pode causar uma perda de massa muscular e reduzir a nossa capacidade de realizar atividades físicas. Além disso, a ingestão de líquidos suficientes ajuda a manter a função dos órgãos e sistemas do corpo, o que é essencial para a construção e manutenção da massa muscular. Agora, imagine que você está começando a implementar essas mudanças na sua alimentação e hidratação. Você começa a consumir mais proteínas, como frango, peixe e legumes, e também aumenta a ingestão de líquidos. Além disso, você começa a evitar alimentos processados e ricos em aditivos químicos. Com essas mudanças, você começa a notar uma melhora na sua energia e na sua capacidade de realizar atividades físicas. A sua massa muscular começa a aumentar, e você se sente mais confiante e motivado para continuar trabalhando em sua saúde e bem-estar. No entanto, é importante lembrar que a construção da massa muscular é um processo lento e gradual. Não é possível construir massa muscular em um curto período de tempo, mas com a persistência e a consistência, é possível alcançar resultados significativos.
Além disso, é importante lembrar que a construção da massa muscular não é apenas sobre a quantidade de massa, mas também sobre a qualidade da sua saúde e bem-estar. Agora que estamos explorando a relação entre a alimentação e a construção da massa muscular, é importante considerar a importância da qualidade dos alimentos que consumimos. A comida que escolhemos pode ser dividida em 3 categorias: a comida que nos nutre, a comida que nos destrói e a comida que nos transforma. A comida que nos nutre é aquela que fornece os nutrientes necessários para o crescimento e manutenção da massa muscular, como proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis. A comida que nos destrói é aquela que contém substâncias químicas tóxicas e aditivos que podem causar inflamação e danificar as células musculares. A comida que nos transforma é aquela que contém substâncias que podem alterar o nosso metabolismo e aumentar a nossa capacidade de construir massa muscular. Agora, considere como isso se aplica quando você está tentando construir massa muscular na idade avançada. A perda de massa muscular é um processo natural que ocorre com o envelhecimento, mas essa perda pode ser acentuada por uma dieta inadequada. Além disso, a ingestão de alimentos processados e ricos em aditivos químicos pode causar inflamação e danificar as células musculares, tornando ainda mais difícil construir massa muscular. No entanto, há uma maneira de transformar a sua alimentação e aumentar a sua capacidade de construir massa muscular. Uma das maneiras de fazer isso é incorporando alimentos que contenham antioxidantes, como frutas, legumes e nozes. Esses alimentos podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células musculares do dano causado pela idade. Além disso, a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, como peixe e ovos, pode ajudar a reduzir a inflamação e promover a construção da massa muscular. Outra maneira de transformar a sua alimentação é incorporando alimentos que contenham prebióticos, como fibras alimentares e alimentos fermentados. Esses alimentos podem ajudar a melhorar a saúde do intestino e promover a absorção de nutrientes essenciais para o crescimento e manutenção da massa muscular. Agora, imagine que você está começando a incorporar esses alimentos em sua dieta e notando uma melhora na sua saúde e bem-estar. Você começa a sentir mais energia e a capacidade de realizar atividades físicas aumenta. A sua massa muscular começa a aumentar e você se sente mais confiante e motivado para continuar trabalhando em sua saúde e bem-estar. É importante lembrar que a construção da massa muscular é um processo lento e gradual, mas com a persistência e a consistência, é possível alcançar resultados significativos. Outra coisa importante a considerar é a importância da hidratação adequada. A desidratação pode causar uma perda de massa muscular e reduzir a nossa capacidade de realizar atividades físicas. Além disso, a ingestão de líquidos suficientes ajuda a manter a função dos órgãos e sistemas do corpo, o que é essencial para a construção e manutenção da massa muscular. Agora, considere como você pode incorporar a hidratação adequada em sua rotina diária. Você pode beber água suficiente em cada refeição, evitar bebidas açucaradas e alcoólicas, e incorporar alimentos ricos em água, como frutas e legumes, em sua dieta. Agora que estamos explorando a importância da alimentação adequada para construir massa muscular, é fundamental considerar a relação entre a nutrição e a saúde do sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso primeiro linha de defesa contra as infecções e doenças, e é essencial para manter a saúde e o bem-estar em geral. No entanto, com o envelhecimento, o sistema imunológico pode se enfraquecer, tornando-nos mais suscetíveis a doenças e infecções. Uma das principais causas do enfraquecimento do sistema imunológico é a perda de células imunológicas, como os linfócitos e os macrófagos. Essas células são responsáveis por eliminar os patógenos e manter a saúde do organismo. No entanto, com o envelhecimento, a produção de novas células imunológicas diminui, e as células existentes podem se tornar menos eficientes. Agora, considere como isso se aplica quando você está tentando construir massa muscular na idade avançada. Se o sistema imunológico está enfraquecido, é mais difícil para o seu corpo construir e manter a massa muscular. Além disso, a perda de massa muscular pode levar a uma maior suscetibilidade a doenças e infecções, o que pode ser ainda mais prejudicial para a sua saúde. Outra coisa importante a considerar é a relação entre a nutrição e a produção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que regulam as funções do organismo e são essenciais para a construção e manutenção da massa muscular. No entanto, com o envelhecimento, a produção de hormônios pode diminuir, o que pode levar a uma menor capacidade de construir massa muscular. Agora, imagine que você está começando a incorporar alimentos que contenham antioxidantes,
como frutas e legumes, em sua dieta. Esses alimentos podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células imunológicas do dano causado pela idade. Além disso, a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, como peixe e ovos, pode ajudar a reduzir a inflamação e promover a construção da massa muscular. Consequentemente, é fundamental considerar a importância da nutrição adequada para manter a saúde do sistema imunológico e promover a construção da massa muscular. Além disso, é essencial evitar alimentos que possam danificar as células imunológicas, como alimentos processados e ricos em aditivos químicos. Agora, considere como você pode implementar essas mudanças em sua rotina diária e começar a construir a massa muscular que você sempre desejou. À medida que avançamos em nossa jornada de descoberta, podemos perceber que as ideias e conceitos explorados até agora começam a se interligar de forma significativa. A relação entre a alimentação adequada e a construção da massa muscular, a importância da nutrição para manter a saúde do sistema imunológico e a influência do envelhecimento sobre a capacidade de construir massa muscular são apenas alguns dos fios que começam a se entrelaçar de forma intrigante. Refletindo sobre essa jornada até agora, podemos perceber que a construção da massa muscular é mais do que apenas uma questão de treinamento e dieta. É um processo complexo que envolve a interação de muitos fatores, incluindo a nutrição adequada, a saúde do sistema imunológico e a influência do envelhecimento. Em outras palavras, a construção da massa muscular é um processo que requer uma abordagem holística, que leve em consideração a complexidade do corpo humano e a interconexão de todos os seus sistemas. À medida que avançamos em nossa jornada, podemos começar a perceber que a construção da massa muscular não é apenas uma questão de alcançar um objetivo específico, mas sim um processo contínuo de melhoria e crescimento. É um processo que requer paciência, dedicação e compromisso, mas que pode nos levar a resultados incríveis e transformadores. Em outras palavras, a construção da massa muscular é um processo que pode nos levar a uma maior confiança em nós mesmos, a uma maior autoestima e a uma melhor qualidade de vida. Pensando mais profundamente nessa questão, podemos começar a perceber que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a superar os limites que nos impõem a idade, a doença e a falta de motivação. É um processo que nos ajuda a encontrar a força e a motivação para alcançar nossos objetivos, mesmo diante de obstáculos e desafios. Em outras palavras, a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira identidade. À medida que avançamos em nossa jornada, podemos começar a perceber que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira voz e a nossa verdadeira expressão. Em outras palavras, a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira natureza. A jornada de construção da massa muscular é um processo complexo e multifacetado que nos ajuda a superar os limites impostos pela idade, pela doença e pela falta de motivação. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira identidade, e que nos permite alcançar objetivos que antes pareciam impossíveis. Ao longo da nossa jornada, descobrimos que a construção da massa muscular não é apenas uma questão de treinamento e dieta, mas sim um processo que envolve a interação de muitos fatores, incluindo a nutrição adequada, a saúde do sistema imunológico e a influência do envelhecimento. A construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira voz e a nossa verdadeira expressão. Ao longo da nossa jornada, percebemos que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira natureza. É um processo que nos permite crescer e se desenvolver de forma contínua e que nos ajuda a alcançar um nível de autoconhecimento e autoaceitação que é fundamental para a nossa felicidade e bem-estar. Mas a verdadeira prática começa agora. A construção da massa muscular não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas sim um processo contínuo de melhoria e crescimento. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira identidade, e que nos permite alcançar objetivos que antes pareciam impossíveis. Ao longo da nossa jornada, percebemos que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira voz e a nossa verdadeira expressão. Portanto,
é fundamental que continuemos a trabalhar em nossa construção da massa muscular, não apenas como um objetivo a ser alcançado, mas sim como um processo contínuo de melhoria e crescimento. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira identidade, e que nos permite alcançar objetivos que antes pareciam impossíveis. Ao longo da nossa jornada, percebemos que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira voz e a nossa verdadeira expressão. Em resumo, a construção da massa muscular é um processo complexo e multifacetado que nos ajuda a superar os limites impostos pela idade, pela doença e pela falta de motivação. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira identidade, e que nos permite alcançar objetivos que antes pareciam impossíveis. Ao longo da nossa jornada, percebemos que a construção da massa muscular é um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira voz e a nossa verdadeira expressão. É um processo que nos ajuda a encontrar a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira natureza. É um processo que nos ajuda a crescer e se desenvolver de forma contínua.